Pronto. Então agora nós já estamos online gravando. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir em outro momento. E sejam muito bem-vindas, por enquanto só mulheres, né? A Maria Inês, como já acabou de entrar, então seja bem-vinda, Maria Inês. E, e sem muitas delongas, vamos falar o que nós vamos falar hoje, né? Basicamente o tema, só deixa eu desligar aqui o som do meu. Basicamente os temas que nós vamos falar é sobre quem de fato nós somos, né? Quem já conhece um pouco o meu trabalho, já trabalha comigo, sabe que o nosso trabalho está embasado num curso em milagres, no UCEM, está embasado nas constelações sistêmicas, está baseado no Ho'oponopono, na meditação Vipassana, está baseado nos ensinamentos de Babaji, Haidakam Babaji, baseado nos ensinamentos de Crayon e baseado nos ensinamentos de Bashar. Talvez vocês não conheçam alguns desses personagens, né? Mas Babaji é um ser espiritual que habita o planeta Terra há milênios e sempre orientando o povo. Aparece em inúmeras escrituras, escrituras antiguíssimas e escrituras recentes, ele sempre está presente, geralmente conhecido como Anjo do Senhor. Cryon é um guia espiritual que nunca teve um corpo na Terra e é canalizado por um americano chamado Lee Carroll, e ele traz ensinamentos metafísicos sobre o que é a vida, o que é o nosso corpo, ensinamentos para nós administrarmos a nossa relação com o corpo, falar com os órgãos, falar com as células. Os ensinamentos deles são maravilhosos para que nós possamos nos relacionar espiritualmente com o mundo físico. E Bashar, Clayon já tem mais de 80 anos que é canalizado, não, 80 não, 60 anos que é canalizado. E, e Bashar é um outro guia espiritual de um planeta chamado Essassani, que já está sendo canalizado há aproximadamente uns 40 anos por um outro americano, cujos ensinamentos são muito similares ao ensinamento de um curso em milagre. E essas fontes de conhecimento que eu incorporei como prática de vida e que eu incorporei como base de meu próprio aprendizado e base de ensinamento também para o meu trabalho, criou um todo muito bonito, muito potente e que tem ajudado, apoiado muitas pessoas. E daí vem uma compreensão importante, algumas compreensões que eu vou compartilhar nessa live com vocês, e que embasam esse trabalho. Eu gostaria de ter encontrado essa mentoria, não porque fui eu que criei, porque na verdade não é uma criação, é uma compilação de práticas de vida que eu incorporei, que eu uso, que eu vejo que funciona, que eu já ensinei muitas pessoas e que elas percebem que funciona, então é algo que eu gostaria de ter encontrado há uns 50 anos atrás. Eu já estou com 75 anos. Eu comecei meu trabalho de busca, como muitos de vocês que estão aqui online, ou outros que vão assistir depois. Cada um de nós tem a sua trilha, o seu caminho, né? O seu, o seu roteiro de vida de se conhecer. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel, qual é a minha função. Então, nós sempre temos essa questão, essa pergunta. Então, a gente se encontra nessa egrégora aqui, desse encontro online, porque estamos nessa mesma senda, nessa mesma procura. E desde a minha infância eu sempre tive essa procura.
E hoje eu digo que eu consegui compilar alguma coisa que é uma prática de vida, são várias práticas de vida. Eu até diria assim, hoje, às vezes eu falo para os meus alunos ou para os meus mentorados, né? Eu tenho material para fazer um retiro de um ano de práticas, um ano. Podemos ir para um lugar, para uma pousada, ou até para um ashram, e a gente pode ficar aprendendo durante um ano. Eu tenho material para trabalhar um ano inteiro com vocês. E também é interessante porque eu sou constantemente inspirado com relação a novas práticas. Hoje já não leio mais, não há mais necessidade por causa dessa relação que eu tenho com esses guias, a relação com Deus que é constante. Então, eu sempre sou inspirado a novas práticas. Às vezes, uma pessoa me procura com alguma dificuldade, e na hora que ela fala a dificuldade, o desafio que ela está passando, já surge uma prática, né? E que orienta a pessoa a fazer a prática e funciona, né? Então, isso não vem da cabeça do Tom Call, não vem da minha bagagem de conhecimento, vem por ressonância, vem por sincronia entre nós, entre os seres, né? Vem da unicidade, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, algumas bases de conhecimento que são importantes naquilo que nós fazemos. Primeira base, que muitos de vocês já ouviram, né? Muitos de vocês até já usaram essa expressão, vocês leram essa expressão, escutaram essa expressão. E essa base chama-se, essa frase, esse pensamento é: somos todos um. Então, esse é um pensamento que embasa tudo. Quer dizer, eu não consigo olhar para nenhum de vocês e ver um ser separado. Eu vejo uma expressão de mim mesmo, né? E isso vale para qualquer tipo de ser. Pode ser um ser humano, pode ser um animal doméstico, um pássaro, um peixe. Todos os seres eu olho e vejo, olha lá eu fazendo tal coisa, olha lá eu sendo tal coisa. Então eu tenho essa coisa muito aflorada em mim, né? Então esse é um ponto fundamental dentro do trabalho que nós fazemos. Outro ponto fundamental dentro do trabalho que nós fazemos é que só existe o infinito e eterno aqui e agora. Só existe o infinito e eterno aqui e agora. Não existe outro tempo. Ou melhor, existem todos os tempos e todos os lugares no infinito e eterno aqui e agora. Então, nós temos essa noção de tempo linear, nós estamos com isso tão impregnado no nossos hábitos, na nossa mente, que a gente tem essa noção de ontem, de amanhã, mas se a gente for observar, o único momento em que você realmente se experimenta é aqui e agora. Não tem outro momento, né? Então, o ontem, no ontem você estava experimentando aqui e agora. No amanhã você está experimentando aqui e agora. Então, sempre é no aqui e agora. Quando a gente expande essa percepção de que tudo acontece no infinito e eterno aqui e agora, a gente começa a tirar um pé do passado e um pé do futuro. Embora a gente tenha essa noção linear do tempo, mas a gente sai fora disso. Então eu não fico remoendo o passado, não tem necessidade nenhuma, porque o passado já foi, e eu não fico preocupado ou ansioso em relação ao futuro. Eu vivo aqui agora, né? Então, grande parte desse trabalho que nós realizamos, principalmente na mentoria, é guiar os mentorados, guiar os alunos para essa experiência de que somos um só, nos manifestando em infinitas formas, em infinitos espaços-tempo, mas sempre no infinito e eterno aqui e agora. Com- Compreensão importante para a gente. Infinito não é o que é muito grande ou muito longe. Infinito é o que não tem tamanho. Então a gente tem, quando a gente fala infinito, já imagina algo grandioso. Não. Infinito é o que não tem tamanho, não tem distância. E eterno
não significa o que dura muito. Eterno é o que não tem tempo, é atemporal. Então, a espacial e atemporal, ou seja, de novo remete ao infinito e eterno aqui e agora. Nesse infinito e eterno aqui e agora é que nós recebemos os dons de Deus, que eu chamo. Os dons de Deus que nós recebemos são infinitos, é uma grande. Mas tem alguns dons que são muito importantes, são aglomerados de dons que nós também recebemos aqui agora. Então, nós recebemos no aqui e agora o primeiro dom que nos é dado aqui agora, não foi dado ontem, não vai ser dado amanhã. É dado aqui agora. O primeiro dom é a vida, né? E a vida é isso que vocês estão experimentando nesse exato momento. Se você fechar um pouquinho os seus olhos, fecha um pouquinho os seus olhos. Só fecha os seus olhos e sinta a vida em você. Sinta esta coisa chamada vida. Sinta esta energia chamada vida. Sinta esta vibração chamada vida. Sinta esta força chamada vida. Sinta esta paz chamada vida. Sinta esta alegria chamada vida. Sinta esta luz chamada vida. Sinta este amor chamado vida. Esta vida que você está sentindo também se chama Deus. Então sinta a vida e sinta a Deus em você. Se você estava procurando Deus, você acabou de encontrar. Deus é tão simples, tão simples, tão simples e tão complexo, que é exatamente isso que você está experimentando agora. Então, esta simples prática que você está fazendo agora, de sentir a vida, é entrar em comunhão com Deus, entrar em comunhão com todos os seres, bastando sentir a vida. Em muitas escrituras vocês vão encontrar infinitos escritos das mais antigas escrituras, sempre existe essa frase: Deus é vida, ou Deus é a vida. E essa é uma verdade. Só que a gente fica querendo se relacionar com Deus fora, com Deus lá no céu, com Deus em algum lugar, com Deus no universo, quando Deus é a vida que está em você. Né? A Deus é a vida que está em você. Então, isso combina com muitos ensinamentos, ensinamentos bíblicos, ensinamento de muitas escrituras mais antigas do que a própria Bíblia, que esses ensinamentos estão lá. E esses ensinamentos são renovados através de um curso em milagres. E eles são renovados pelos ensinamentos que o Bashar traz. Então, é nisso que se baseia todo o nosso trabalho, né? Então, primeiro grande dom que nós recebemos, a vida que você experimentou agora. Qualquer ser consegue experimentar a vida. Qualquer ser consegue curtir a vida. Qualquer ser consegue sentir essa paz que você acabou de sentir só por sentir a vida. Eu não sei de vocês quem é que tem aí um animal de estimação, um cachorro, um gato, mas observe quando esses animais de estimação eles estão ali na natureza, numa varanda, tomando um banho de sol, eles estão simplesmente sentindo a vida, experimentando a vida. Então, a natureza nos mostra muito esse processo contemplativo, que é contemplar a vida, que é sentir a vida. Então, sente numa varanda, sente num gramado, sente na beira de um rio e simplesmente fica em deleite, sentindo a vida que você está nesse momento em comunhão com Deus. Todas as orações que nós usamos durante os trabalhos, a gente sempre entra nesse estado de comunhão com a vida para realmente fazer a oração. A oração não é um pedido para alguém lá fora. A oração nos leva, nos conduz a sermos um instrumento que se coloca no estado de ser para experimentar aquilo que nós desejamos. Se você está precisando experimentar alegria, porque você está triste, você coloca nesse estado de comunhão com a vida
e deixa a alegria florar, porque ela já está aí, ela não está em algum lugar. É só você passar a oferecer alegria para as pessoas à sua volta que você passa a experimentar alegria. Esse é o primeiro dom. O segundo grande dom que nós recebemos sempre no infinito eterno aqui agora é o amor e seus predicados. Deus é tão generoso, a vida é tão generosa que ela nos oferece continuamente o amor e os seus predicados. Mas aqui tem uma coisa interessante, né? O amor e os seus predicados. Quais são os predicados? Paz, alegria, felicidade. Todos nós sabemos, todos nós seres humanos, todos os animais, todas as plantas sabem o que é isso. Todos nós ansiamos por essa mesma coisa. Só que tem um segredo nessa dádiva. Deus nos dá o amor e os seus predicados. E a grande maioria de nós não experimenta isso. E por que nós não experimentamos o amor e os seus predicados? Porque nós não oferecemos. Nós não nos colocamos no verdadeiro papel, que é o nosso papel como filho único de Deus ou como filha única de Deus. Quando eu falei no começo que somos todos um, esta é a compreensão. Só existe um único ou uma única filho único de Deus ou filha única de Deus. A gente usa o gênero porque na nossa língua a gente tem o gênero nessas palavras, senão não precisava usar. Podia usar uma palavra neutra. Mas essa essa compreensão de que somos todos um, ou seja, a Ana Paula é a filha única de Deus. A Ana Carolina é a filha única de Deus. A Maria Inês é a filha única de Deus. A Ana Cristina é a filha única de Deus. Então, quem é o Tom Cal que está falando com as 3 anos e com a Maria? Aqui, que está aqui online. O Tom Cal é cada uma de vocês se expressando nesse espaço, nesse tempo e nessa forma. Então, eu sou uma expressão de cada um de vocês. E cada ser com os quais você se relaciona é uma expressão de você mesmo. Todos os seres. Então, o que acontece? Nós recebemos o amor aos seus predicados. Para que nós recebemos? Para oferecermos isso. Porque nós somos um instrumento. Somos nós que colocamos isso em movimento. E é interessante que é muito fácil de você perceber quando você não está oferecendo alguma coisa. Porque quando você não oferece alguma coisa, você experimenta o oposto daquilo, e é uma ilusão. Então, se eu não ofereço alegria, eu passo a sentir tristeza. Se eu não ofereço paz, passo a sentir conflito. Se eu não ofereço verdade, eu passo a experimentar mentira. E assim por diante. São infinitos os predicados do amor. Mas cabe a mim oferecer em absolutamente tudo o que eu faço. Tudo o que eu faço. Oferecer o amor aos seus predicados. Ah, eu sou um pintor de casa. Faça a pintura da casa oferecendo o amor aos seus predicados. Ah, eu sou cabeleireira. Faça o cabelo das pessoas oferecendo o amor aos seus predicados. Ah, eu sou contadora, idem. E assim, não importa a tua função, a tua profissão, a tua ocupação no mundo, nisso que tu está sendo, nisso que você está se manifestando no mundo, faça tudo oferecendo o amor aos seus predicados. E o que você vai experimentar é muito amor, é muito predicado, é muita abundância, é muita potência, é muita capacidade, é muito dinheiro. Posso falar diretamente isso, é muito dinheiro, porque você está oferecendo. Mas quando você não oferece, o que a gente vai experimentar? A gente vai experimentar escassez, né? O terceiro dom que nós recebemos também no infinito eterno aqui agora é o discernimento. O discernimento é uma bússola maravilhosa, é uma bússola que todos nós temos, todos os seres têm. Essa bússola chamada discernimento é o conhecimento que é intrínseco de cada ser, de todos os reinos, de saber o que é bom e o que é ruim.
o que é real e o que é ilusão, o que é verdade e o que é mentira. Isso você já sabe. O gatinho que está aí na cola da Ana Cristina já sabe disso, né? Uma borboleta sabe disso, né? Um crocodilo sabe disso. Qualquer ser humano sabe disso. Um cristal sabe disso. Uma planta sabe disso. Então nós temos o discernimento. E o discernimento está aí disponível o tempo todo. Então, quando nós estamos sentindo algo desagradável, que nós estamos sentindo pela nossa percepção, o discernimento é que me diz se aquilo que eu estou experimentando é agradável ou desagradável. É o discernimento. E aquilo que eu experimento como desagradável é aquilo que não é real. Aquilo que eu experimento como agradável é aquilo que é real, que é um predicado do amor. Simples assim. Então, o discernimento está o tempo todo me dizendo, né, que eu estou experimentando alguma coisa que não é amor, né? E isso a gente classifica como sofrimento, como dor, como medo, como raiva, como insegurança, como escassez. Todas essas coisas são meramente o discernimento dizendo para você. Então, a dor, o sofrimento, o desconforto que nós experimentamos na vida, na verdade, sempre são uma bênção, porque é o discernimento nos mostrando que aquilo que eu estou experimentando não é real e que ali, naquele exato instante, eu posso mudar para o que é real. Então, aquilo que é desagradável, eu não quero sentir, não é verdade, né, Ana? Eu não quero sentir dor. E o que que eu faço para não sentir dor? Eu paro de respirar. E quando eu paro de respirar, eu crio uma memória chamada dor. Se, eu, se surge um medo, eu não quero sentir medo, eu paro de respirar para não sentir medo, eu crio uma memória de medo. Se surge uma raiva, eu não quero sentir raiva, eu paro de respirar para não sentir raiva, eu crio uma memória de raiva. A isso nós damos o nome de resistência. Resistência. E ao longo dessa vida, e ao longo de todas as outras infinitas vidas, nós estamos o tempo todo resistindo em sentir alguma coisa. E ao resistirmos em sentir aquelas coisas, nós criamos memórias, nós criamos traumas, nós criamos bloqueios. E onde ficam essas coisas? Ficam impressas nos nossos corpos densos e sutis, no corpo físico, no corpo emocional, no corpo sentimental, no corpo mental, no corpo espiritual. Dentro do corpo físico fica armazenado nos diferentes sistemas do corpo físico, no sistema muscular, no sistema esquelético, que a gente depois traduz isso como doença. Então a pessoa tenho tal. É coisa que a pessoa foi resistindo, 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 daqui a pouco está com a dor na coluna, uma dor na lombar, está com uma tireoide, está com algum problema estomacal, intestino e coisa do gênero. Tudo resistências que a gente foi acumulando, que ficam impressos no nosso corpo e que ficam enraizadas nos nossos chakras. Então, essas coisas enraizam nos nossos chakras. E a gente tem expressões populares para esse enraizamento. Então, a gente fala assim, a gente coloca a mão nos olhos e a gente fala assim: eu não consigo ver, meu Deus, eu não consigo ver a entrada de uma coisa ou a saída de uma coisa. Eu não consigo ver um caminho, eu não consigo ver o futuro, né? Você coloca, é nessa região que você sente que é o chakra do terceiro onde armazena esse tipo de memória. Aí você fala, eu estou com um nó na garganta, eu estou com um aperto na garganta, eu estou com um hipertiroidismo, estou com hipotiroidismo. Memórias do chakra da garganta, do chakra laríngeo. Eu estou com um aperto no peito. Eu estou com um buraco no peito. Aqui está trancado, está tudo trancado aqui. Eu estou com uma pontada aqui. Memória no chakra do coração. Eu estou com um frio na boca do estômago. Eu estou com um embrulho no estômago. Eu estou com um vulcão no estômago. Memórias no chakra do plexo. E assim sucessivamente. Em cada chakra
vão enraizando memórias que ficam ali e vão criando comunidades de memória. Então, medo, 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 várias experiências de medo, isso cria uma comunidade de memórias no chakra do plexo solar. E aí a pessoa começa a sentir azia, começa a sentir refluxo, começa a sentir gastrite, e daqui a pouco úlcera, e daqui a pouco até um tumor naquela região, por coisas resistidas que enraizam ali. Então, a gente percebe tudo isso que eu estou falando pelo discernimento, obviamente, pela percepção, mas é o discernimento que me diz se aquilo é bom ou ruim, se aquilo é real ou ilusão. E é ali que está a porta de entrada da cura. Então, a cura vem pelo sentir, ou seja, sentir aquilo que eu não quero sentir. Esse é o segredo da cura, de praticamente de qualquer coisa. O quarto dom, o quarto dom, dos grandes dons, chama-se livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um poder tão magnífico, tão maravilhoso, tão total, que nem Deus revoga. Só para vocês terem uma ideia, é um poder que nos é dado e que nem Deus revoga. Vocês podem notar que Deus não impede que eu faça qualquer desatino. A qualquer instante eu posso tomar qualquer decisão e fazer qualquer coisa e Deus não me impede. Eu posso até tirar a vida de um outro ser, Deus não me impede. Eu posso tirar a vida desse corpo que eu estou usando e Deus não me impede. De tão forte que é esse poder que me é dado. Mas é esse poder do discernimento que a maioria da humanidade não sabe usar. Esse poder é um poder, fundamentalmente é o poder da escolha. A gente, posso fazer qualquer coisa. E muitas pessoas usam de forma atabalhoada esse poder. Mas, de verdade, o poder intrínseco do livre-arbítrio é você escolher ou estar em comunhão com Deus ou estar em comunhão com o ego. É escolher comunhão com Deus e com todos os seres ou escolher separação de Deus e de todos os seres, que a gente chama de ego. E essa escolha, ela está disponível 100% do tempo. A cada micromilésimo de segundo, nós estamos escolhendo, ou seja, é inevitável escolher. Então, não é uma coisa que a partir de agora eu escolho estar em comunhão com Deus. Não funciona assim. Essa escolha está disponível a todo instante, a todo instante. E aí que vem o vigiar. Aí tu usa o discernimento. Você vigia em cada ação que tu está fazendo, se você está ou não em comunhão com Deus. Se aquilo que você está experimentando, fazendo ou proporcionando é amor aos seus predicados, então você está em comunhão com Deus. Se aquilo que está fazendo não é amor aos seus predicados, então você não está em comunhão com Deus. E ali, nesse exato instante que você se dá conta disso pelo teu discernimento, você toma a decisão. Simples assim. Então, você usa a bússola do discernimento e usa o poder de decisão usando o livre-arbítrio para escolher novamente. Essa frase, escolher novamente, ela permeia todo um curso em milagres. Os 1.800 páginas, muitas e muitas vezes você vai ver isso, o poder de escolher novamente. E a partir daí, então, que surgiu esse trabalho da mentoria da plenitude, porque a partir de todo esse conjunto de trabalho, nós percebemos que nós nos relacionamos com todos os seres e com a vida, com a existência e com Deus, através de 9 dimensões. Foi muito interessante esse insight, esse download dessa informação. Nós nos relacionamos com todos os seres pelo que nós somos, pelo ser, pelo sentir, pelo pensar, pelo falar, pelo fazer, pelo entregar, pelo receber
pelo ter e pelo apreciar. São essas 9 coisas que nós fazemos a todo instante. Pode observar, a todo instante você está sendo alguma coisa, você está sentindo alguma coisa, você está pensando alguma coisa, você está falando alguma coisa, você está fazendo alguma coisa, você está entregando alguma coisa, você está recebendo alguma coisa e você está apreciando, vivenciando, curtindo alguma coisa. Pode notar, a vida nossa é isso. E aí, o que que nós temos que fazer? Nessas 9 dimensões, que nós fazemos o tempo todo, através das 9 dimensões, é que eu exerço o oferecer o amor aos seus predicados. E ao fazer isso, eu entro no que nós chamamos de plenitude, que é esse estado de bem-estar, esse estado de comunhão com Deus, esse estado de paz, estado de alegria, estado de lucidez. Para mim, a palavra que mais define esse estado é lucidez. Lucidez em todos os sentidos: físico, emocional, sentimental, mental, espiritual. Lucidez, presença, consciência, estar consciente da própria consciência. Então, esse é o estado de plenitude. E aí, quando que eu me dei conta disso e comecei a aplicar na minha vida, eu digo, puxa vida, isso eu tenho que ensinar para as pessoas, isso eu tenho que ensinar. Mas vou fazer como? Vou fazer um curso? Vou fazer um livro? E eu percebi que realmente a maneira de fazer isso é através da mentoria. Bendita pandemia, bendita pandemia, porque a pandemia é que me abriu para fazer esse trabalho online que eu estou fazendo aqui agora. Se não tivesse havido a pandemia, eu continuaria fazendo só os trabalhos presenciais, os retiros de vez em quando, a cada 2 meses. Não, agora com esse aprendizado, que com toda a tecnologia nos trouxe, a gente faz trabalho online. E ele funciona tão bem, ou até melhor do que o trabalho presencial. É um negócio incrível. As curas, os resultados que as pessoas têm alcançado. Quando eu comecei a fazer as sessões de respiração sistêmica consciente, eu confesso que eu tinha dúvida, porque eu tinha uma ideia de que eu precisava estar presente com a pessoa. Eu achava que a energia da presença era fundamental, mas o que eu não sabia na época é que a energia ela não tem nenhuma limitação nem de espaço nem de tempo. É por isso que eu posso fazer um reiki para uma pessoa que está lá no Japão, ou para uma pessoa que está lá no outro lado do universo. A energia ela não tem limitação de espaço-tempo. Então, quando eu me dei conta disso, que eu comecei a experimentar isso, então tudo virou outro mundo, né? Então, os dois trabalhos que nós fazemos, um é essa mentoria da plenitude e o outro trabalho que faz parte da mentoria da plenitude, mas pode ser feito de forma separada, é a respiração sistêmica consciente. Na verdade, tudo começou através da respiração. E a mentoria, então, é algo que surgiu no último ano e hoje se tornou o meu trabalho principal. Mas quando eu faço a mentoria, eu também faço muitas e muitas vezes, quando a pessoa tem algum tipo de bloqueio, algum tipo de resistência, a gente faz através da respiração para limpar aquela resistência, aquele bloqueio, aquela memória que está ali enraizado em alguma parte, em algum corpo ou em algum chakra. Então a gente faz isso e funciona de uma forma maravilhosa. Então a gente trabalha com duas vertentes, uma do sentir, que é a respiração, e a outra o do estado de ser. Todas as nossas emoções, olha que coisa interessante. Todas as nossas emoções, sentimentos, julgamentos, culpas, tudo aquilo que nós experimentamos sempre tem origem em um pensamento, tem origem em alguma ideia, tem origem em alguma crença. Então, na mentoria, nós vamos trabalhar muito com isso. Quando nós nos damos conta de qual é a crença que está gerando uma reação que eu tenho, por exemplo, e eu me dou conta dela,
o simples fato de eu me dar conta daquela crença, geralmente já dissolve. Ou então a gente faz um trabalho mais profundo de substituir aquela crença limitante por uma crença expansiva, uma crença de permissão. Então, o trabalho da mentoria é levar as pessoas do estado de resistência para o estado de permissão. Mas agora, o motivo dessa live. Nessa live, nós colocamos o título dela, Você já é. Você já é. Ou seja, você já é o ser divino. Você já é a filha única ou filho único de Deus. Você já é o ser com total permissão. Você já é. E por que que não está experimentando isso? Por causa das resistências. Então, quando vocês começam a fazer a mentoria, vão fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico vai mostrar, através de uma nota, o quanto você está com o ponteiro virado para a resistência e o quanto ele está virado para a permissão. Mas eu sei, eu tenho absoluta certeza, e eu já vou dizer, já digo agora, eu vou dizer, sempre eu digo para os meus mentorados, você já é nota 10, você já é ponteiro total na permissão. Já é. E por que que você precisa do Tom Call, então? Você precisa do Tom Call porque você precisa das práticas de vida que vão fazer você sair do ponteiro onde está lá para a resistência, e aí tem práticas para você fazer que vão levar você a passar para a permissão. Então, fundamentalmente, é esse o trabalho que a gente vai fazer durante a mentoria, né? Então, vamos trabalhar com o estado de ser. Estado de ser, o tempo todo, das 9 dimensões, o estado de ser sempre está presente. Então, sempre nós estamos sendo alguma coisa. E o estado de ser não é resultante das tuas experiências de vida. Não é o mundo lá fora que faz você ficar no estado de ser. Através do estado de ser que você projeta no mundo aquilo que tu vai experimentar. Então, essa é a grande sacada. E esse é um trabalho que eu mais gosto de fazer no trabalho da mentoria ou no trabalho da RSC, da respiração. É guiar a pessoa nessa experiência. De que se a pessoa está experimentando tristeza, por exemplo, muita tristeza, só tristeza na vida, esse estado de ser é uma escolha da pessoa. E ela faz, através do estado de ser, ela faz a escolha com as crenças e com as definições que ela carrega. As crenças nós adquirimos da família, adquirimos da sociedade, adquirimos da religião, adquirimos, enfim, de vários meios. Ou alguém nos vende crença e nós compramos, ou a gente até rouba a crença dos outros, e depois nós ficamos sofrendo com aquelas crenças, porque através desse filtro das crenças é que eu vou experimentar as sensações, as emoções, os bloqueios que eu experimento na vida. Então, o trabalho fundamental é compreender que se eu mudar o estado de ser, a experiência no meu entorno começa a mudar. E existe um processo de sincronia que tudo vai se sincronizando para o estado de ser. Bashar ensina que você tem que estar no teu dia a dia fazendo ações, movimentos, o que for que você faça, fazer as coisas pelo mais alto entusiasmo. Faça aquilo que te dá o mais alto entusiasmo. Faça aquilo que te dá mais alta excitação. E aí as pessoas ficam, nossa, mas então como é que eu vou escolher isso? Que parece um negócio monstruoso, um negócio grandioso, de eu escolher o que que me dá mais entusiasmo, o que me dá mais excitação, o que que me dá mais prazer. Mas não é disso que Bashar está ensinando. Ele está ensinando que você faz isso nas microações de cada dia.
Não é agora eu vou, então agora eu vou ser o Elon Musk da vida. Não é disso que se trata. É na pequena ação do dia, quando você acorda, você vai fazer a pequena ação de fazer uma oração, de fazer uma meditação, ou de fazer um exercício na cama mesmo, e você faz aquilo que te dá mais excitação, que te dá mais vontade. É como você ir para uma feira muito bonita, muito com muitas coisas, e você vai lá e escolhe as frutas, os alimentos, o que você vai comprar, pelo sabor que aquilo, pela água na boca que aquilo dá para você. Dá para entender isso? Então isso me dá água na boca. Então tu compra aquela tangerina que dá água na boca. Isso é tomar uma decisão pelo teu maior entusiasmo, é o que te causa mais entusiasmo. E aí, no dia, várias vezes durante o dia, você sempre escolhe aquilo que te dá mais excitação. O que que isso faz com a gente? Faz uma metamorfose absurda, porque a gente fica viciado em escolher as boas coisas. E aí, como a gente vai, como essas coisas boas nos trazem resultados bons, você começa a entrar no estado de ser de prazer, daí do estado de ser, que é a primeira dimensão, para a nona dimensão, que é a apreciação. Então, você muda o estado de ser para o estado de mais alta apreciação que você pode experimentar. E, então, a decisão não é uma decisão monstruosa que eu tenho que fazer, de colocar todos os meus planos de vida, a, a- toda a minha missão de vida, todo o meu propósito, eu tenho que então agora escolher. Não, você vai escolhendo como se fossem pequenos degraus, pequeninos degraus que você vai fazendo todo santo dia. E aí você habitua a fazer isso. E como você vai subindo degrau por degrau por degrau, você vai tendo cada vez mais entusiasmo, cada vez mais apreciação. Cada vez eu gosto de falar essa palavra, a Maria Inês já me conhece, né, Maria Inês? Eu gosto de falar, tem duas Maria Inês aqui, né? Tem a Maria Inês com S e a Maria Inês com Z. A Maria Inês já veio em vários retiros, né, Maria Inês? E Sim, ela sabe que eu sempre uso essa palavra, né? Cara, viver é viver com tesão o tempo todo. A gente tem que estar num estado de tesão pela vida, pelas coisas, pelo alimento, pelo sexo, pelo trabalho. Tesão, 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 tesão. A Maria Inês conhece a Ione, né? A sim. Ione adora essa palavra. Ione, a- né? Mas a gente não é uma palavra pejorativa, é uma palavra maravilhosa. A gente viver com tesão o tempo todo. E cada um de nós conhecemos pessoas que têm tesão o tempo todo. São essas pessoas que realizam muito, que empreendem muito, que realizam muito, que criam empreendimentos, criam sociedades, criam empresas. Essas pessoas, elas têm tesão. É isso. Entusiasmo. Mas é entusiasmo no dia a dia, todo minuto, todo segundo, eu tenho que escolher naquele momento aquilo que me dá mais entusiasmo. Tem um cara que eu acompanho, acho que muitos brasileiros acompanham hoje esse cara, alguns até não gostam dele, mas acho que a grande maioria gosta. O nome dele é Luciano Hang. Ele é o dono dessas lojas Avan, né? Esse ano ele vai completar 200 mega lojas, né? Cara, esse cara, conheço outros, mas ele está num estado de entusiasmo desde que ele acorda às 5 da manhã até a hora que ele vai dormir à meia-noite. É entusiasmo em cima de entusiasmo, entusiasmo em cima de entusiasmo. Alegria, gravação, visitar a loja, inaugurar a loja, começar uma nova, comprar um novo, o tempo todo, o tempo todo. Né? Entusiasmo, 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 né? Eu acompanhei um pouquinho a história do Elon Musk, né? O primeiro trilionário do mundo. E, cara, ele começou do zero. Ele começou do zero. Não que o dinheiro seja o padrão, né? Mas não é, eu não vejo ele como o trilionário. Eu vejo ele como o cara que mais entrega valor no mundo.
E aí eu me recordo que quando ele começou a fábrica do Tesla, ele não tinha muito capital, ele pegou todo o capital que ele tinha na época e investiu nessa fábrica, né? E ele passou, ele com os engenheiros que estavam montando as máquinas, a área de produção, eles passaram a dormir na fábrica. Eles literalmente dormiam no chão de fábrica, dormiam embaixo de escrivaninha. De tanto era o entusiasmo dele por criar aquela empresa, por criar os carros elétricos, que ele ficava lá porque se desse qualquer problema, ele queria estar lá para ver o problema, para dar o direcionamento, para encontrar a solução, para saber qual é a solução, para poder ensinar os outros. Então, esse período da história dele ali é muito lindo da gente acompanhar. Algumas coisas ele documentou, algumas coisas ele fez. Então, esses caras, eles têm essa degrau por degrau. Tudo que eles fazem é aquela ação que lhes dá mais entusiasmo. E isso a gente trabalha com práticas, com ações dentro da mentoria para que cada um de vocês mentorados possam, então, usufruir disso, possam aprender a fazer isso, né? Esse é um trabalho que nos dá muito, mas muito tesão. No trabalho que a gente faz com a mentoria, a gente tem uma coisa assim, na minha mente tem uma coisa muito nítida que eu adquiri aos 40 anos. Eu estou com 75, então há 35 anos que eu venho exercitando isso, que é como sair da teoria espiritual e viver na prática. Como que você sai da teoria espiritual, do conhecimento, do ensinamento, para a prática na vida. É por isso que nós fizemos essa pequena meditação no comecinho aí, que vocês sentiram a vida. Então, em tudo eu busco um jeito de colocar aquilo numa prática de vida. Porque é só através da prática que, de fato, você vai incorporar um conhecimento. Eu tenho uma frase que, se você até quiser anotar, mas não precisa anotar, não, porque essa sessão, além de estar gravando o vídeo, eu estou fazendo um resumo da sessão que vocês vão receber também, tipo uma ata, né? O pensamento é o seguinte: saber, entender, aceitar ou acreditar em qualquer coisa tem pouco ou nenhum valor se aquilo não for seguido da prática diligente. E nesse ponto, o Tom Call é um cara chatíssimo, porque eu vou estar constantemente incentivando vocês a fazerem as práticas. A cada encontro de mentoria, além de fazer a ata da reunião, além de conversarmos, eu crio ou mando artigos já escritos para você das práticas para fazer. E aí, essa é a única parte sobre a qual eu não tenho controle. Você está em controle, porque é importante que vocês leem e que vocês vão lá e façam a prática, que pode ser uma meditação, que pode ser uma oração, que pode ser trabalhar com uma crença, né? Mas eu vou sempre estar colocando para vocês práticas para que vocês possam fazer as coisas. E garanto para vocês, isso que eu estou falando não é para vocês acreditarem em mim, é para vocês fazerem, colocar na prática. Esse é o único compromisso que eu preciso que vocês tomem a decisão, porque só você pode tomar a decisão de fazer as práticas. E o que eu posso garantir é que se você fizer, vai funcionar. Se não fizer, não vai funcionar. O que que vocês acham disso? O que que tu acha, Ana Paula, disso? Tirar da teoria e transformar na prática, né? É. É um desafio maior. Acumular conhecimento Isso é bobagem. Essa é a nossa grande bobagem. Muitos de vocês sabem que eu cheguei a ter aí 5.000 livros, né? E
e que depois eu reduzi, porque depois eu descobri que daqueles livros tinha poucos que realmente tinham prática de vida que eu poderia incorporar na minha vida. Então hoje eu já nem tenho mais necessidade de leitura, porque daqueles livros base que eu adotei, eu retirei dali práticas de vida que eu faço e que ensino. Poucas coisas, não vou dizer que eu seja tão perfeito assim, que eu eventualmente não ensino alguma coisa que eu ainda não pratiquei. Isso às vezes acontece. Às vezes a coisa é tão importante para aquela pessoa, que é uma prática que eu ainda não fiz, mas que eu percebo que ela precisa, e eu ensino aquela prática para a pessoa. Mas também vou experimentar, também vou incorporar, né? E muitas vezes um aluno meu vem, me faz criar uma prática que é fundamental para a minha própria vida. Então, eu sempre agradeço aos meus alunos quando eu crio uma nova prática, porque aquilo é uma prática que eu preciso incorporar também, né? O que que tu acha, Ana Carolina? Ah, eu concordo. Acredito que a prática é muito importante. Uhum. 20% é teoria, 80% é prática. Não sei se é porcentagem, mas é muito É, importante. a teoria do 8-20, 80-20 é boa. E aí, Ana Cristina? Sim, concordo, até porque é a nossa. Ninguém nos cura, né? A gente se autocura, né? No Exatamente. momento da É, prática, a gente está dizendo para nós mesmos que a gente se permite, né? exatamente. Maria Inês, o que que tu me diz, Maria Inês? A Maria Qual Inês delas? Maria Inês com Z. Com Z. Eu tenho que praticar mais as coisas, eu Maria creio. Inês, tu contratou a mentoria e não começa. Pois é, Vamos marcar as pois sessões. tá bom. Ok, Preciso que tu me mande o diagnóstico, tá? tá bom. Responder o diagnóstico lá. Daí a gente começa, tá bom? A Maria Inês com S tá aí, Maria Inês com S? Acho que não. Tô sim, Tá estou aí, Maria sim, Inês. tô, Tudo bem? tô. O que que você acha do que nós conversamos até agora? Maria Inês? Alô? Alô? Cortou? Agora voltou. Agora estou te escutando. Voltou? Sim. Sim. O que que você acha do que nós estivemos falando até agora? Não, eu acho que a prática é importantíssima. É. Então, assim é todo o trabalho, né? De transformar as coisas numa prática, né? E a resultante de tudo isso é você começar, começar a entrar num nível de permissão tão elevado e principalmente entender o que que significa sair da resistência para a permissão. Porque é como andar de bicicleta. Depois que você aprende a fazer aquilo ali, você não precisa nem mais pensar. Vira um processo extremamente automático na tua vida. Então, essa é a minha função. A mentoria, nós vamos ter 10 encontros de mentoria. Na mentoria de casal, que a Ana Paula está fazendo, por exemplo, parte dos encontros é feito com o próprio casal também, então tem dois tipos de mentoria, ou individual ou em casal. A mentoria em si é a mesma, mas quando eu faço a mentoria de casal, eu estou orientado para trabalhar com o relacionamento do casal, a vida do casal. E é muito bom quando um casal começa a olhar dessa mesma forma para a vida. Então, havendo um equilíbrio dos níveis de permissão em cada dimensão do casal, o casal entra numa grande harmonia. Não estou dizendo que vocês não vão ter discussão na vida, que não vão ter conflito na vida, mas eu vou te dizer que vocês vão sair com muita facilidade de qualquer tipo de conflito que eventualmente surja na vida. É muito delicioso olhar dessa mesma forma para as nossas resistências e para as nossas permissões.
Então, o trabalho basicamente é esse: 10 encontros. Nós temos um encontro mensal, é uma comunidade dos mentorados. Nós vamos fazer esse mês agora o primeiro encontro. Serão 12 encontros, um por mês, em que os próprios mentorados trazem os temas, eventualmente compartilham experiência, aquilo que você queira tornar, falar dentro de uma comunidade, sem quebrar a tua privacidade. É gostoso de você estar numa comunidade que pensa da mesma forma. Então, esse é o sentido dessa comunidade, né? E aí a gente manda esses artigos que eu escrevo para cada mentorado, né? E a disponibilidade que eu me coloco para atender vocês sempre que é necessário. Então, as pessoas que já estão fazendo mentoria há mais tempo, de vez em quando a pessoa tem, estou com um problema aqui. Tom, tu pode me atender? Posso, liga, liga, né? E a gente fala 5, 10, 15, 20 minutos sobre alguma dificuldade, alguma coisa da vida relacionada ao trabalho que a mentoria pode apoiar. Isso é muito gostoso de fazer. Então, às vezes a pessoa tem, nossa, eu estou aqui numa situação, num dilema, e aí a gente, já conhecendo o trabalho da mentoria com a pessoa, a gente pode dar alguns pitacos, né, de permissão para a pessoa entrar num nível mais alto de permissão. Beleza, gente? Isso. Perguntas e Beleza. dúvidas? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu mandei o meu relatório, o Carlos mandou o dele também. Eu só não sei como é que a gente cruzaria. Eu acho que eu entendi, mas não entendi muito bem como é que cruza a informação na mentoria de casais, por exemplo. Eu já mandei de volta para vocês a devolutiva? Mandou individual, a minha e a dele. Sim. Agora o que vocês podem fazer? Arruma um momento agradável para vocês, um momento em que você lê a tua devolutiva para ele conhecer e ele lê a dele para você conhecer. Então vocês já vão começar a se conhecer nessa linguagem da plenitude. E via de regra, isso é muito gostoso, sabe por quê, Ana? Porque vocês vão notar que vocês estão em diferentes níveis de permissão na vida, em cada uma das dimensões. Então é bacana ver isso, é bacana como isso está se apresentando hoje para vocês. Muita compreensão, muita ficha cai nisso aí. Tá? Daí a gente marca, aí é só marcar a nossa primeira sessão. Vocês Tá. decidem se a primeira sessão vocês querem fazer em conjunto ou se querem fazer a primeira sessão individual, Tá, tá bom? joia. Então, Tá. vem aqui, Carlos. O Carlos chegou atrasado, ficou aqui do ladinho. Oi, Carlos, tudo bem? Opa, Tom. Tudo Tudo jóia? bem? Estava escutando aí? Tava escutando aqui do ladinho aqui. Então tá bom. Eu vou mandar a gravação desse nosso encontro para vocês, para quem quiser assistir. Vou mandar no grupo para que outras pessoas também, que não estiveram presentes, possam assistir também. Vou mandar um relatório em seguida, já vou mandar um relatório do que nós conversamos aqui, já vai um resumo para vocês. E vou mandar alguns artigos para vocês também, ok? Ok. Então agradeço muito, Muito obrigada. né? Para frente, Obrigada. Brasil, saímos fora da Copa, mas o Brasil não para. Então, para frente, Brasil, que atrás vem gente. Um beijo, uma boa noite para todos vocês. Até o Você nosso também. próximo, Boa até o noite, nosso muito próximo encontro. obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.